Abra comigo o texto de Lucas, lá no capítulo 10. Hoje nós estamos aí comemorando o Dia da Mulher, boletim rosa. Quem pegou o boletim? Bonito, hein? Ó, no capricho, hein? Tem uma pastoral que eu escrevi aí com muito carinho, tá bom? Dê uma olhadinha depois. O encontro das mulheres será no finalzinho do mês, dia 25. Teremos aqui uma grande celebração das mulheres. Lucas capítulo 10, eu leio a partir do verso 38, você pode me acompanhar. A partir do verso 38 até o versículo de número 42. E hoje eu quero falar sobre uma mulher assentada aos pés de Jesus. Evangelho segundo Lucas, o médico, capítulo 10, 38. Diz assim o texto sagrado: Jesus e seus discípulos seguiram viagem e chegaram a um povoado onde uma mulher chamada Marta os recebeu em sua casa. Sua irmã Maria sentou-se aos pés de Jesus, e ouvia tudo aquilo que ele ensinava. Marta, porém, estava ocupada com seus muitos afazeres. Foi a Jesus e disse: Senhor, não incomoda que a minha irmã fique aí sentada enquanto eu faço todo o trabalho? Diga-lhe, pois, ó Senhor, que ela venha me ajudar. Mas o Senhor respondeu: Marta, Marta, você se preocupa e se inquieta com todos esses detalhes. Apenas uma coisa é necessária. Quanto a Maria, ela fez a escolha certa e ninguém tomará isso dela. Ore comigo mais uma vez. Senhor nosso Deus e nosso Pai, diante da Tua palavra, nós rogamos que o Senhor fale ao nosso coração. Tenha misericórdia, ó Deus, da minha vida como mensageiro. Usa-me, ó Deus, conforme a Tua vontade. Tira de nós qualquer outro pensamento, preocupação ou qualquer outro tema da nossa mente, e que a nossa mente nessa noite seja cativa à Tua palavra, e que Teu Espírito Santo tenha liberdade a falar em nosso coração e promover edificação na Tua igreja. Permita, ó Deus, que haja salvação e que haja festas nos céus por pecadores arrependidos, quebrantados e contritos. A começar de mim, eu oro assim, em nome de Jesus. Amém. Quero falar aos irmãos e às irmãs sobre uma mulher assentada aos pés do Senhor Jesus, mas o texto, na realidade, fala de duas mulheres. Então nós precisaremos estudar essas duas mulheres, e na realidade elas são irmãs, moravam na mesma casa, viviam debaixo do mesmo contexto, tiveram obviamente os mesmos pais, mas tinham personalidades distintas. Não sei se você se difere bastante do seu irmão, da sua irmã. Vez ou outra eu estou com meu irmão, e ontem ele estava aqui, e aí nós saímos e fomos numa loja, e eu apresentei então o meu pai, e aí apresentei o meu irmão para o rapaz que me conhece. Eu falei assim: olha, esse aqui é meu irmão. Ele olhou assim para o meu irmão, falou: é seu irmão? Eu falei: é meu irmão. Eu falei: ah, não parece. Eu falei: não parece, mas nós somos irmãos, fomos criados no mesmo ambiente. E aí então nós estávamos ali falando de carro, e meu irmão falou assim: olha, eu não sou chegado em cuidado de carro como o meu irmão. Ele falando de mim: o Jefferson gosta disso, e eu peço para ele lavar o meu carro, limpar o meu carro. E o rapaz que me conhece falou o seguinte: mas vocês não foram criados pelo mesmo pai? E meu pai estava junto, e meu pai falava o seguinte: olha, eu gosto de carro, e começou a discorrer sobre isso, mostrando então essa realidade. Nós fomos criados pelo mesmo pai, na mesma casa, tivemos a mesma educação, logo temos personalidades distintas. Dizem que eu sou acelerado, dizem que eu sou ansioso e estressado. O meu irmão é um poço de paciência, tem nada a ver comigo. Você conhece gente assim? Eu estou esperando chegar agora eu tenho o Timóteo, esperando o Tito, para ver se ele dá um balanço lá em casa. Mas cada um
tem um jeito, uma personalidade. São duas irmãs, moram na mesma casa, recebem a Jesus, o mesmo Senhor. Na realidade, não recebe apenas Jesus, recebe Jesus e a sua comitiva. Lembrando que Jesus andava no mínimo com 12, mais uma pequena multidão que estava sendo formada ao redor de Jesus, e aí então esse povo vai para a casa dessas nossas irmãs, Marta e Maria. Aqui no Evangelho de João ficamos sabendo que elas também são irmão do nosso irmão Lázaro. Provavelmente Lázaro estava lá. E aí veja que interessante que a Marta, que é a mais velha, o texto indica isso, ela convida Jesus. E Jesus algumas vezes se convidava para ir na casa das pessoas, e outras vezes ele recebia o convite. O que eu digo aqui? É bom ser convidado, mas é bom também às vezes a gente ser meio entrão e se convidar. Porque tem gente que não convida a gente para ir na casa dele. A gente se convida, e eu me convido. Lembra de Jesus? Ô Zaqueu, desce depressa aí dessa árvore, que convém, como que é que Jesus fala? Vocês pensam que eu dou ponto sem nó, né? Eu sou bíblico. Convém que eu vá jantar aí na sua casa, ô Zaqueu. Eu que estou me convidando. Pode preparar tudo lá e vamos fazer uma festa lá na sua casa. O Zaqueu desce depressa, na onde? Na minha mesa? É naquela mesa onde você conta o dinheiro da corrupção, é lá que a gente vai almoçar. A gente vai jantar lá, e eu vou pousar na sua casa, eu vou pernoitar. Amanhã você prepara um mamãozinho, um Danone, que eu vou estar aí. Agora aqui, veja que Jesus não se convida, mas ele é convidado. E ele é convidado, ele entra. Veja que Jesus vai quebrando as barreiras culturais e inclusive religiosas para acolher as mulheres. E se tem uma pessoa que promove a libertação da mulher, é Jesus. E se tem uma pessoa que as irmãs deveriam celebrar pelo resto da vida, é Jesus. Porque Jesus quebra todas as barreiras. Jesus recebe um convite de uma mulher, vai na casa dessa mulher, ou dessas duas mulheres, fica lá, e nós estudaremos um pouco a esse respeito. Agora veja que interessante, que as pessoas hoje na nossa sociedade vão falar de inclusão, vão falar de barreira, empoderamento e tal, não sei o quê, quando na realidade Jesus quebra todas essas barreiras, e Jesus lá no seu ministério já estava incluindo as mulheres no reino de Deus. Amém? Jesus é tocado por mulheres. Um judeu nunca era tocado por uma mulher. Jesus deixou-se tocar. Lembra? Ele estava andando com a multidão e falou assim: alguém me tocou. E o Pedro falou o seguinte: ô Jesus, como assim? Tem uma multidão. Ele falou: não, alguém me tocou de uma maneira diferente, porque de mim, da minha roupa saiu poder, e foi uma mulher, e essa mulher estava impura, e ela continuou impura? Não, ela foi o quê? Curada. E Jesus ficou impuro? Não, porque ele é santo. Então Jesus toca nas mulheres, deixa ser tocado, conversa com as mulheres, conversa com a mulher samaritana. Haja vista que a mulher samaritana já sabia. Ela fala o seguinte: eu sendo uma mulher samaritana e tu sendo judeu, como o senhor conversa comigo? Jesus está falando para ela o seguinte: eu quero resgatar você, quero abraçar você. Outra mulher, por exemplo, estava lá dentro do templo, teve um problema na sua sexualidade, na sua moralidade, foi apanhada em flagrante adultério, e os homens trouxeram quem? Veja que interessante, se ela foi apanhada em adultério, a minha pergunta sempre o texto é essa: ela estava sozinha? Cadê o homem? Mas os homens estavam com a pedra na mão, e aí Jesus fala o seguinte: olha, só pode mandar pedra quem não tem nenhum pecado. E Jesus acolhe aquela mulher, e aí as pessoas falam assim: então Jesus vai deixar a sexualidade, a promiscuidade à solta? Não, Jesus olha para aquela mulher e fala assim: você tem muito valor, Deus te ama muito, mulher, então o meu conselho pastoral para você, mulher: vai e não peques mais, muda de vida, abandone isso e tenha uma nova jornada. A gente fala das mulheres, por exemplo, e a gente se esquece que todos
os homens deixaram a Jesus, todos. A gente fala do Pedro, e a gente manda bala no Pedro, mas todos eles abandonaram. E quando Jesus estava na cruz, somente as mulheres acompanharam. Lembra aquela ocasião lá no finalzinho da vida de Jesus, quando ele olha para João e fala assim: eis aí a tua mãe, cuida da Maria, cuida dela, João, você que é o discípulo amado, cuida dela. Então veja a atenção e o cuidado de Jesus com as mulheres. E as mulheres são devedoras a Jesus nesse sentido, porque naquele contexto, fazer isso, incluir as mulheres, era algo revolucionário, assim como é revolucionário hoje cuidar, respeitar e honrar as mulheres que estão à nossa volta. Precisamos honrar as mulheres, precisamos ter esse mesmo cuidado, essa mesma atenção de Jesus. E se Jesus fazia isso, nós como igreja, como povo de Deus também precisamos fazer o mesmo que ele fazia. Só um último detalhe, é interessante que os evangelhos vão narrar para nós que Jesus inclusive foi sustentado financeiramente no seu ministério durante 3 anos e meio. Haja vista que quando ele começou o ministério público, ele deixou a carpintaria, correto? E quem que sustentava o ministério de Jesus? As mulheres. Interessante isso. E aqui nós temos essa dupla, essas duas irmãs que convidam a Jesus. Então eu quero falar primeiro a respeito da Marta e depois eu falo a respeito da Maria. Se você está há muito tempo na igreja, você já deve saber que a melhor parte foi a de Maria. Mas vamos dar uma olhadinha na Marta, talvez a gente se identifique com algumas realidades. Particularmente, eu sou parecido com a Marta. Vamos ver a Marta? Dá uma olhadinha aí, verso 38. Jesus e seus discípulos, ou seja, toda a sua comitiva, seguiam de viagem, chegaram a um povoado onde uma mulher chamada Marta os recebeu em sua casa. E ele vai falar então no verso 39 da Maria. Então vamos correr lá no versículo 40. Marta, porém, estava ocupada com seus muitos afazeres. Veja que interessante que a Marta está revelando aqui as suas prioridades e as suas escolhas. Lucas vai registrar para nós algo importante da personalidade dela. Lucas vai dizer para nós que ela era agitada. Algumas versões dizem que ela era agitada. Essa versão aqui no versículo 41 diz que ela era inquieta, ela estava preocupada com os afazeres, com os serviços domésticos, e ela não valoriza a experiência única de receber Jesus. Imagina, Jesus chega na sua casa e você está lá com um pedacinho de pano, com o rodo na mão, com a vassoura tirando pó, tentando fazer comida. Eu não sei, o texto não fala, mas o texto diz que ela estava ocupada com seus muitos afazeres. Dá vontade de perguntar para ela: Marta, que história é essa? Jesus está aqui, o rei do universo encarnado na sua casa, e você preocupada aí com o espanador tirando pó das coisas. Olha a sua escolha, dá uma olhada o que você está fazendo. Não tem outro dia para você fazer isso não, criatura? Não tem? Não tem? Ô Marta, você recebe, você convida, é engraçado isso. Ela convida e ela não fica com a visita. Você conhece gente assim? Vocês dão risada, né? Parece que eu estou lá na casa de todo mundo. Eu sei como funciona. Tem um amigo meu que faz isso. Ele me convida, depois ele vai cuidar dos cachorros. Falou: mas eu vim aqui te ver. O cara fica contigo. O cara fica lá com os cachorros. O cara fica com você. Ela convida Jesus. Jesus está na casa dela, ela está preocupada com os afazeres, ela está preocupada com as outras demandas, ela está agitada. E essa expressão aqui no grego, agitada, seria para nós aqui uma pessoa que está com diversas direções, ela está completamente acelerada, ela está estressada. É aquela pessoa que até quando vai dormir ela fica completamente tensa, agitada, fala rápido, não para.
Às vezes a gente olha para uma pessoa e a gente fala assim, até a bolinha do seu olho está correndo. Cheguei na minha médica outro dia, ela falou assim, você está bem? Eu falei, sim senhora, estou maravilha. Falei, eu não acho não. Falei, a senhora é médica, né? Por quê? Não, você está acelerado. Até a sua respiração está ofegante. Falei, estou nada não, estou bem. Passou um exercício para mim, diga-se de passagem, veja, confessando o pecado aqui. Aprender a respirar. Ela falou assim, você sabe o benefício de respirar fundo? Eu falei, não tenho tempo. Eu falei, então eu vou te ensinar. Passou o exercício para mim, respirar fundo. Na minha cabeça eu pensei assim, que coisa nada a ver. Quase que eu pensei assim, em falar para ela, tem mais é que fazer. Ela falou assim, isso daí vai ser importante para você. É a Marta aqui, a Marta está agitada, a Marta está preocupada, a Marta está querendo ajustar tudo, arrumar tudo, enquanto aquilo que é mais importante, ela não está fazendo. Você não conhece gente assim? Que deixa, por exemplo, no domingo para fazer coisas que poderia fazer em outros dias, e deixa aquilo que é importante sem fazer, porque está muito agitado, está muito preocupado. Ela recebe Jesus e não dá atenção para Jesus. Você conhece gente assim, que fala assim, eu quero receber Jesus, mas não dá atenção às palavras e às orientações de Jesus? Não é somente falar, Jesus, eu quero o Senhor na minha vida. É ouvir as palavras de Jesus e acolher no seu coração. Agora, ela está mostrando aqui as suas prioridades. E quais eram as prioridades da Marta? Eram as coisas espirituais? Era a sua fé? A sua devoção? Não, era cuidar da casa. E é interessante porque Lucas vai dizer que ela estava com muitos afazeres, estava atarefada. É engraçado isso, porque quem tem muito serviço sempre acha mais serviço. É verdade ou não é? Se coloque na disposição para trabalhar, que aparece 15 mil coisas para você fazer, e as pessoas acham a gente. É engraçado. Eu tento me esconder de um monte de coisa, mas não tem jeito, a turma me acha. Lá onde que eu moro, né, Natália? Já quiseram me colocar de síndico. Eu falei, gente, eu tenho uma igreja para cuidar. Esses dias deu problema no portão lá, você não arruma um serralheiro, você não arruma um calheiro, você não arruma não sei o quê. Aí tem uma outra senhora, eu falei, gente, eu tenho um monte de serviço. Mas porque quem tem essa personalidade, as pessoas que ficam ao nosso redor percebem e colocam mais carga sobre nós. Não é que a casa estava desarrumada, é que ela tinha um perfeccionismo tamanho que ela queria tudo do jeitinho dela. Sabe qual é o problema? É que lá no coração dela, ela queria que tudo ficasse do jeito dela. Mas quando a gente recebe Jesus na nossa casa, não é do meu jeito, não é do seu jeito, é do jeito dele. E a prioridade de Jesus é completamente diferente da nossa. Qual que é a nossa prioridade? Igual Marta. Qual que é as nossas aspirações? Arrumar casa. Jesus está nem aí para casa. Quando eu casei, eu falei para a Natália, eu não gosto de sujeira, vírgula, mas eu não quero a senhora gastando tempo com coisa de ficar limpando casa. Aí cada um se vira lá. Os meus amigos, não, a gente não pode receber ninguém porque fez limpeza na casa. Que isso? Confessando aqui, eu tinha uma bronca de uma dona lá que morava perto da casa da minha mãe. Ela lavava a casa, fazia faxina, e a gente não podia mais brincar na casa dela, coisa mais sem graça do mundo. Aí um dia ela encontrou comigo e falou assim, ô Jefferson, você tem alguma coisa lá do passado? Eu tenho uma mágoa da senhora. Tenho mesmo. O senhor não deixava nós brincar lá na sua casa. Era a única casa da rua que tinha videogame, que tinha um tapete legal, mas a gente nunca podia sentar lá, porque tinha que estar limpo o tempo inteiro. Agora a senhora está numa fase da vida que a senhora gostaria que a gente estivesse lá, não gostaria? Falei, se tem um arrependimento que eu tenho, Jefferson, eu queria que vocês fossem tudo pequenininho de novo, então, mas agora a gente tem 40 anos. E a senhora gastou 20 anos da sua vida cuidando da casa, fica com a casa.
Tem os discípulos que chegam para Jesus e falam o seguinte: Jesus, nós vamos mostrar aqui as estruturas do templo. E Jesus fala assim: não estou nem aí, vai ficar aí, vai cair pedra sobre. Vocês têm preocupações, ansiedades humanas, e eu não estou nem aí, porque vocês estão construindo coisas para essa vida, e eu estou levando vocês não para essa terra, estou levando vocês para Nova Jerusalém. Eu ia até falar o nome aqui da denominação, né? Nós não somos como algumas pessoas que pensam que a gente vai morar nessa terra, né? Ou a gente pensa? Eu não penso. Aqui está contaminado pelo pecado. Diz a Bíblia que nós moraremos em novos céus e, repete comigo, nova terra. Porque esse povo vai chegar a bater na sua porta lá, e se você não tiver doutrina, eles vão mudar a sua cabeça. Nós vamos para onde? Para nova. Brincaram comigo. Vocês viram aqui o corrimão? Vocês vão ver lá, ficou bom, não ficou? O que eu falei para quem estava ali comigo de manhã? Eu vou morrer, o corrimão vai ficar aí. Pode sentar, pular, as criançadas podem descer com skate ali, pode fazer o que quiser. Aquilo lá não cai mais. Não vai cair mais. Agora, vai ficar aí. Lá no templo da Nova Jerusalém vai precisar disso aí? Isso daí que é para nós. Ela estava preocupada com coisas humanas, com coisa da casa, com a decoração da casa, com a panela no fogo. E Jesus está falando assim: ô Marta, eu quero ficar com você, quero ter tempo com você, quero falar das coisas com você. É tão engraçado isso que a gente ainda tem isso em nós. Por exemplo, eu fiquei 5 anos na última cidade que eu morei, na cidade de Bauru. Inclusive, essa semana a igreja está fazendo aniversário, 103 anos. E teve uma senhora, achei tão engraçado. 5 anos eu fiquei pastoreando lá. Eu falei: irmã, eu preciso ir lá visitar a irmã, estou querendo ir lá na casa da irmã. Olha, Natália e eu queremos lá orar com você. Não, pastor, sabe o que é? Sabe o que é? Sabe o que é? Aí no último tempo, quando a gente comunicou que nós viríamos para Sorocaba para cuidar da Nova Canaã, ela falou assim: agora vocês podem ir lá em casa. Eu falei: mas depois de 5 anos, deixa eu só entender, por que a senhora nunca deixou a gente ir na casa da senhora? A gente queria ir lá, tomar um café, orar, cantar. Quem aqui já recebeu minha visita com a Natália? Coisa boa, não é? A gente canta, a gente ora, fala da Bíblia, sai com 5 pedidos de oração, 2 mudinhas, um tupperware, roupa de doação, coisa boa, coisa de crente. Sabe o que é, pastor? Eu tinha vergonha da minha casa. Falei: então, irmã, por causa da sua vergonha, vai ficar para um outro dia. Por que eu estou dizendo isso? Porque ela mandou uma mensagem e falou assim: será que agora, que domingo que vem eu vou fazer um casamento lá, no sábado, será que você não pode me visitar na minha casa? Eu reformei a casa, aí eu tive que falar para ela, né? Falei: irmã, eu não vou ver só a casa, eu vou ver você. Você é importante. O seu coração é importante. A sua casa para mim não tem valor, desculpa, nenhum. Não ligo para casa. Quero ver você, como você está. Quais são os seus pedidos? Jesus estava na casa e ela preocupada com os afazeres. Que prioridades é essa, Marta? Você está ocupada com muita coisa, Marta. Você não entendeu, Marta. A espiritualidade, a vida cristã não é isso. É interessante que Jesus chama Marta 2 vezes, e parece-me que Jesus, ele quer chamar a atenção dela. Não sei a mãe de vocês, a minha mãe, quando estava brava, lá em casa eu sou o Rodolfo, né? Minha mãe sempre deu 2 nomes, Jefferson Rodolfo, meu irmão Gleidson Roja. Tem dia até que eu esqueço o nome primeiro do meu irmão, Gleidson, minha mãe, tá? Ela vai ficar brava comigo, mas não tem jeito. Chamado de Rodolfo, sempre, na minha igreja também, Rodolfo. E aí, quando ela falava assim, Jefferson Rodolfo, segura na mão de Deus, né? Agora, Jesus fala o seguinte, pega na mão de Marta, eu fico imaginando essa cena assim, ó. Marta, Marta, para. E aí Marta agitada, imagina, com avental, com rodo, vassoura,
E ela correndo de um lado para o outro. Por quê? Diga-se de passagem, quem está ensinando está vendo tudo o que está acontecendo. E Jesus estava fazendo o quê? Ensinando a tal da Maria. Agora, se tem uma coisa difícil para quem está comunicando, é ver os outros passando. Imaginemos o tamanho da casa, pequena. Jesus, Maria na frente, Lázaro, os discípulos, a multidão tudo lá empoleirada na janela, e uma tal da Marta passando toda hora na frente. Com licença, com licença, com licença. Aí Jesus chega uma hora que pega na mão dela e fala assim: Marta, Marta, para tudo, para. Você está muito agitada, você está muito inquieta, você está preocupada com muitas coisas, mas eu preciso falar um negócio para você. Não é essa muita coisa, e Jesus mostra um contraste. Você está preocupada com muita coisa, mas na realidade é necessário uma única coisa só. Só você ficar quieta na presença de Jesus. Não é para você ficar agitado. É interessante que sempre quando tem duas expressões, há um chamado de Deus. Por exemplo, Abraão. Moisés. Samuel, olha para mim. Samuel. Lembra? Simão. Lembra de Saulo antes da conversão? Saulo, por que tu me persegues? Então sempre quando Deus chama por duas vezes, Deus quer chamar a pessoa para o centro. E de vez em quando Ele fala isso: Jefferson, para. Está muito acelerado. Está fora da curva. Você está agitado. Está preocupado com muita coisa. Aquieta seu coração. Essa é Marta, a primeira mulher. Eu vou falar da segunda mulher. Você está falando assim: nossa, então o sermão hoje vai demorar. Não, é tranquilo. Se a Marta é agitada, se a Marta é preocupada com muita coisa, qual que é o contraste dela? A Maria. O que a Maria faz? Se assenta na presença de Jesus. E algumas versões mais antigas, que eu gosto inclusive, vai falar o seguinte: que Maria estava quedada, ou ela quedava-se diante de Jesus. O que é quedar-se? Quero ver se vocês são bons de português e se vocês revelam a idade. Eu falo umas coisas aqui, aí vocês falam que eu falo assim: você está no meio do caminho, você é meio velhinho, né? Quem sabe o que é quedar-se? Quem trabalhou com pedagogia, estuda pedagogia, é necessário saber disso, hein? Eu não fiz pedagogia. Não vou poder fazer aqui por causa da câmera, mas quedar-se é o seguinte: quando você cruza assim, ó, e agacha, ou você, somente os mais antigos, que a gente chamava de caipiras, e eu convivi muito com eles, quando você senta em cima do seu próprio calcanhar. Antigamente não tinha banco, né, gente? Antigamente não tinha cadeira. Esse povo aqui sentava no chão e comia com as mãos. Então o que Maria está fazendo? Ela está o quê? Quedada. Ela está o quê? Sentada. E essa expressão de sentar significa, ela está falando assim para Jesus: Jesus, eu quero aprender da tua palavra. O que eu espero e oro para você que me ouve, homens e mulheres, que nós fiquemos sentados na presença de Jesus. Não tem nada mais importante do que a presença de Jesus. Não tem nada mais relevante do que a voz de Jesus. E a presença de Maria é o seguinte: Senhor, me ensina. Senhor, fale ao meu coração. Senhor, fale tudo. Eu estou sedenta, eu quero aprender mais e mais da tua palavra. Eu fico imaginando Jesus falando assim: vocês estão comigo aí? Estão por aí? E aí a Maria fala assim: não, pode falar. A Marta: não, tá, a mesa está posta. E a Maria fala: não, ensina para nós os salmos aí. Ensina para nós aqueles textos que nós entendemos lá do Pentateuco. Pode falar. Estamos aqui, posição de aluna. A minha pergunta: a gente fica correndo ou a gente senta para aprender as coisas na presença de Jesus? A gente tem fome da palavra de Deus? Porque quem não se alimenta da palavra de Deus vai se alimentar do mundo.
Quem não tem sede da palavra de Deus, tem sede pelas coisas do mundo. E quem não fica na presença de Jesus, vai ficar na presença de outras pessoas. E eu gosto da expressão bíblica quando diz assim: assim como a corça suspira pelas águas, assim é minha alma, ó Deus. Eu tenho sede. Fazendo a lição de casa, a corça é um animal tão voraz pela água, que ela passa por cima de qualquer situação, ela chega machucada no riacho, mas ela chega. Toda ralada, esfolada, mas ela chega, ela quer saciar a sua sede. E a minha pergunta é: será que nós vamos à presença de Jesus? Será que nós corremos para a presença de Jesus? Será que nós debruçamos os nossos ouvidos e falamos o seguinte: fala, Jesus? Eu gosto dos antigos, bíblicos, quando a Bíblia fala assim: fala, Senhor, porque o teu servo te ouves. Fala, Senhor. Tem até uma música, Lucas, tem que falar para a Vanessa colocar aí: fala, Senhor, comigo, eu quero te ouvir, quero ouvir a tua voz. Culto maravilhoso, não acaba não. Pega outro copo lá, pastor, não acaba não. A Maria está falando assim: Jesus, não para de falar, eu quero aprender tudo. Se fosse nos nossos tempos, a Maria está tirando foto dos slides. Não vou perder nenhuma citação. Vou pegar meu bloquinho de anotações e anotar tudo. Vou marcar no Insta depois, no Face. Não quero perder nada. Maria, sentada. Agora, para finalizar, o que ela recebeu, disse Jesus, ninguém tira dela. O que nós recebemos da parte de Deus é a salvação. E quando nós nos assentamos diante de Jesus, Ele fala para nós a respeito da salvação. Guarde comigo aqui: uma vez salvo, sempre salvo. Ninguém nos tira da mão de Jesus. Louvado seja Deus por isso. O hino que nós cantamos aqui: Satã já está vencido. E por isso nós precisamos de mulheres que se dobrem diante de Jesus, fiquem assentadas aos pés de Jesus, sejam pastoreadas por Jesus, sejam cuidadas e amparadas por Jesus e sejam guiadas por Jesus. O que nós precisamos como igreja? De uma igreja prostrada de joelho aos pés de Jesus. Senhor, quais são os próximos passos para Nova Canaã? Vamos dobrar o joelho e vamos falar assim: Senhor, queremos ouvir a tua voz. Não quero ficar distraído. E o diabo nesses dias tem colocado iscas e o povo fica distraído, não fica? Distraído. Agora quem é de Deus mesmo está o quê? Focado. Gente bonita, de verdade, penso que temos pouco tempo. E no pouco tempo de vida que temos que gastar bem o nosso tempo. E para gastar bem o nosso tempo, vamos ficar aos pés de Jesus. Porque as coisas do mundo são passageiras. A saúde nossa, passageira. A casa nossa, passageira. Vem uma enxurrada, uma chuva começa aí, entra na sua casa, leva tudo embora. E a tal da Marta fala: e agora? Vou limpar o quê? Agora você não tem mais nada. Se tivesse Jesus, você tinha tudo. E aquilo que você recebeu de Jesus, a boa parte, ninguém pode tirar. O que nós precisamos aprender? Aquilo que nós aprendemos de Jesus, ninguém tira, porque nós guardamos na nossa mente e no nosso coração. Guardei a tua palavra para não pecar contra ti. E eu convido você a pegar o seu cálice e nós celebrarmos em nome de Jesus a gratidão.